Boa noite, pessoal. Mais uma semana de aula, mais uma quinta-feira. Estamos na nossa 14ª semana. Fora esta semana, teremos mais só 3 semanas de aula, sendo 2 com matéria e uma com revisão. Lembrando vocês que a revisão vai ser dada se a gente não estiver atrasado com a matéria. Mas, de qualquer modo, eu deixo material específico para vocês só para revisão, tá? E daí, no dia 1º de dezembro, nós vamos ter a avaliação global 2, né? No final da aula de hoje, eu já vou passar o trabalho para vocês, que vocês vão me entregar dia 24 de novembro. Vocês têm 1, 2, 3 semanas para fazer o trabalho. Um trabalho simples, depois eu mostro para vocês, sem grandes mistérios, viu, Vinícius? Viu? Um trabalho simples, sem grandes mistérios. Sem norma da BNT, né, professor? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele vai ser feito no mesmo estilo que vocês fizeram o primeiro trabalho, tá? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre indicador. Pô, já tem gente querendo entrar, Bruna. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Já tem mais gente querendo entrar. Nossa, agora que eu vou começar a aula, né? Já está entrando mais gente. Mas ótimo, ótimo que vocês entrem, assistam a aula e etc. Então vou colocar aqui. A gente vai terminar o assunto de indicadores. E olha, pessoal, indicadores é um negócio muito importante, porque a gente já falou nas 2 aulas anteriores, né, que os indicadores e seus índices, né, o indicador é a informação, o índice é o resultado numérico da aplicação do indicador, né? Os indicadores e seus índices, eles nos mostram como a nossa empresa está. E vocês podem usar em qualquer área. Vocês podem usar no financeiro, no RH, no ambiental, na produção, né? No nosso caso aqui, a gente está falando em relação à gestão da qualidade. Mas essa ideia, esses conceitos, esses exemplos que eu dou para vocês, esses truquezinhos, inclusive vou mostrar alguns hoje para vocês tomarem bastante cuidado, vocês podem usar em qualquer área, também na área de qualidade, tá? Deixa eu já pegar aqui a caneta, já colocar outra cor. Eu gosto de colocar a caneta em outra cor, porque daí fica bem visível. Se funcionar, né? Ah, vai funcionar. Esses tempos eu fui dar aula por curso de arquitetura, gente, e a minha internet estava ruim pra caramba. Foi complicado. Entrei depois de meia hora só na aula. Bom, vamos lá. Semana 14, semana passada, vocês tiveram a semana acadêmica. Espero que vocês tenham aproveitado um assunto tão bonito como a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Eu já conversei com vocês, né, que minha área é gestão ambiental e daí eu trabalho com qualidade por causa da gestão ambiental. E hoje, na semana 14, vamos ver a terceira parte do assunto de indicadores. A gente vai ver como se faz um indicador. Ah, professor, mas não posso pegar um indicador pronto lá, etc. Claro que pode, gente, não tem problema nenhum. A grande questão é: aquele indicador é bom para vocês? Aquele indicador vai realmente ajudar a que vocês vejam como está o processo de qualidade ou qualquer outro processo dentro da empresa? Pensem bem. Ter um indicador, não se esqueçam nunca mais disso. Ter um indicador só por ter um indicador, gente, não vale nada, tá? É jogar tempo e dinheiro fora. Se for para ter um indicador só para ter, que ele não tem um contexto, não tem um significado, joguem fora esse indicador. O professor da disciplina de qualidade de vocês está falando isso, está autorizando vocês a fazer isso. Muitas vezes, a gente tem que elaborar o nosso próprio indicador.
E eu vou dizer para vocês, olha, eu acho que talvez seja a situação ideal. Mas como que a gente pode elaborar um novo indicador? Primeira coisa, a criação de um novo indicador deve passar por um brainstorming. A gente já falou, o professor já falou, então a gente vai juntar especialistas e vai começar a jogar ideias. Olha, pessoal, a gente precisa de um indicador para tal coisa. Como que pode ser esse indicador? Então você vai juntar a equipe, vai colocar em discussão, vai receber a contribuição de todos, vai ver se realmente precisa, tem a necessidade de um novo indicador, e se precisar de um novo indicador, esse indicador deve ser bem detalhado. Como eu acabei de falar para vocês, se já tem um indicador, vocês devem, no brainstorming, discutir se aquele indicador é realmente necessário e traz resultados para a empresa. Sabe qual é outro perigo de você pegar um indicador pronto, só ter por ter? Ele indicar algo que não vai ajudar, não vai agregar nada na minha empresa. E daí o assunto importante mesmo, eu não tenho indicador. E daí eu vou ter, por exemplo, bons resultados no indicador errado, eu penso que a empresa está super bem, está super legal, quando na verdade ela está com sérios problemas. Então a gente tem que repensar isso, tem que ter certeza. Discute isso, discute a necessidade da identificação de um novo indicador e o detalhamento dele. Se vocês forem pegar um indicador já indicador realmente é necessário e traz resultados para a empresa. Vamos começar a falar, então, a gente decidiu fazer um indicador novo. Então, vamos agora discutir. Tem que ter em mente, em primeiro lugar, que o sistema de indicadores é formado por informações organizadas. E essas informações devem todas seguir o mesmo tema, cujos resultados, cujas informações, os dados vão ser obtidos com fontes oficiais ou informações internas, mas tem que atender um objetivo específico. Então vamos fazer aqui uma simulação. A gente estava discutindo dentro da empresa e um dos grandes problemas que a gente encontrou é a saúde do trabalhador, né? Então a gente identificou, a gente identificou o grande problema da empresa. Isso parece escola, sabe? Escola pública, gente. A escola pública, o que tem de professor doente, principalmente com a parte psicológica, é algo assim inacreditável. É difícil acreditar até. O tema é saúde do trabalhador. Opa, vamos dar agora ênfase para a saúde do trabalhador. Então a gente vai identificar o problema, né? O que é isso? É uma dificuldade no alcance de um determinado objetivo, é uma demanda não satisfeita, é uma carência. Opa, por que a gente identificou um tema importante de saúde do trabalhador? Gente, porque tem muito professor, muito trabalhador faltando no seu dia a dia, porque ele fica doente. Ou ele pega isso, ou pega aquilo, ou está com estresse, ou está nervoso, não sei o que mais, e etc. Então a gente identificou um tema que a gente tem uma dificuldade, uma demanda não satisfeita, uma carência. Atenção, não pode ser achismo. Eu não posso dizer assim, nossa, eu acho que a saúde dos nossos professores está indo água abaixo. Não, eu tenho que ter dados. Olha, todo dia está faltando um ou dois professores. Alguma coisa de errado está acontecendo, isso não é normal. Então eu preciso comprovar a existência do problema. Senão, gente, não
não adianta ter indicador. Se não tem um problema, se não tem uma questão, se não tem um ponto para ser comparado, para que eu vou ter um indicador? Daí eu faço o descritor do problema. Eu vou detalhar o nível do problema. Eu encontrei um problema. Os professores estão com um problema na saúde, né? Estão faltando muito. Então vamos detalhar. Olha, tantos professores estão faltando por causa diante, tá? E daí eu posso, em poucas palavras, descrever o problema. Afastamento com atestado médico. Alguns estão com gripe, outros estão com, sei lá, Covid, outros estão com problemas nervosos, e assim por diante. Então, eu identifiquei o meu problema. Afastamento com atestado médico. E daí o descritor do problema é grande número de afastamento com atestado médico. Eu posso ter afastamentos com atestado médico? Posso. Qual é o problema, então, professor? É que um grande número com atestado médico. Então, eu coloquei o problema, afastamento com atestado médico, e descrevi em mais detalhes o problema. Grande número de afastamento com atestado médico. Daí, eu vou descrever o objetivo. Para que eu quero esse maldito indicador? Então, nesse objetivo, eu tenho que colocar o que se pretende alcançar ou modificar, para daí melhorar o direcionamento das minhas ações, dos meus recursos ou tomada de decisão. Então, o objetivo precisa estar muito bem definido. Olha aqui, ó. Vou pegar a caneta aqui. O objetivo: diminuir o número de afastamento com atestado médico. Prestem atenção. Qual é o tema? Saúde do trabalhador. Dentro desse tema, eu tenho um problema. Porque senão, por que eu vou fazer um indicador se eu não tenho problema? Qual é o problema? Afastamento com atestado médico. Daí eu preciso detalhar este problema. É o descritor do problema. Um grande número de afastamento com atestado médico. Lindo, maravilhoso, mas me diga, por que você quer fazer esse indicador? Só para mostrar que tem um grande número de afastamento com atestado médico? Não, porque daí eu vou pegar este problema e, com os resultados obtidos no meu indicador, eu vou tentar achar soluções para diminuir o número de afastamento com atestado médico. Se eu não tenho um objetivo muito claro para o meu indicador, se esse objetivo não trazer nada de bom para a empresa, cortem o indicador fora. Não precisamos daquele indicador. Aquele indicador vai ser somente perda de tempo e dinheiro. Ponto final. Coloquem isso na cabeça de vocês. Por que eu estou batendo tanto isso, gente? Por causa da minha experiência. Eu já vi tanta empresa com indicador que eles nem sabiam para que eles usavam aquele indicador. Daí eu vou fazer o processo de elaboração do indicador. A pergunta que eu tenho que fazer é: qual a melhor forma de identificar seu objetivo? A credibilidade e confiança. Então, para a gente ter um processo de elaboração, eu preciso começar a dizer como fazer esse indicador. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é o nome do indicador. Depois, a metodologia de cálculo. Depois, como expressar o que o indicador mede. Tem gente querendo entrar. Cadê? Opa, tá Eduardo aqui. Vamos voltar à nossa aula. Então, nome do indicador,
como calcular esse indicador e como expressar o que o indicador mede. Vamos lá. O meu problema era a saúde do trabalhador, né? O meu tema, perdão, o meu problema era afastamento com atestado médico. O descritor foi o grande número de afastamento com atestado médico. E daí eu coloquei um objetivo. A partir do momento que eu sei quantos se afastam com atestado médico, eu posso achar soluções para diminuir o afastamento com atestado médico, tá? Então a gente elaborou lá deixa eu pegar até o marca-texto. O nome do indicador, olha só, taxa de afastamento com atestado médico por mês. E daí eu vou fazer o cálculo dele, olha aqui, ó. Taxa de afastamento com atestado médico. Tem mais alguém querendo entrar aqui? Juliane. Ótimo. Voltar para a apresentação. Então. Eu tive que explicar umas 10. Alô? Oi? Oi, alguém falou algo? Foi sem querer. Então, o nome do indicador é taxa de afastamento com atestado médico por mês, ou por ano, ou sei lá o que for. A gente pode decidir isso. Aqui até coloquei por mês aqui em cima, mas aqui embaixo está por ano. E daí eu faço o cálculo, bem simples. Qual foi o número de afastamentos no ano sobre o número de meses? Então, eu tive 120 afastamentos por ano. Sobre 12 meses, eu vou ter 10 afastamentos por mês, tá? Então, eu preciso do número de afastamentos no ano, dividido pelo número de meses. Professor, posso pegar a cada 6 meses número de afastamento de janeiro a junho? Tudo bem, pode, coloca aqui. Daí o número de meses, como vai ser? Só 6. E assim por diante. Eu posso fazer o número ou a taxa de afastamento com atestado médico por dia? Posso. Daí você vai pegar o número de afastamentos no ano e dividir por 365 dias. E assim por diante. É importante que vocês definam a base de dados que vocês vão precisar. Ela é fonte da informação. E tomem cuidado com a unidade de medida ou escala para ver se você alcançou os objetivos e metas estabelecidos. Outra coisa importante: qual é o período de atualização? De quanto em quanto tempo vocês vão atualizar esses dados? Ah, professor, a gente vai atualizar todos os dias. Ah, não, a gente só vai atualizar uma vez por semana. E assim por diante, tá? Então, isso é muito importante. Qual é a fonte de dados? Ah, para ver os afastamentos? Sistema do RH. Qual unidade de medida? Afastamentos por mês. Qual a periodicidade que a gente vai medir isso? Semestral, a cada 6 meses. Fica a critério de vocês, tá? Mas tem que ter tudo isso daí. E a partir disso, e só a partir disso, eu posso estabelecer objetivos e metas. O objetivo é geral. A meta, você tem que quantificar valores e prazos. E sempre ver a meta quando necessário. Como dizia a nossa antiga presidente do Brasil, a Dilma, eu adorava a Dilma porque eu ria tanto com a Dilma, gente, falando sério. Era legal, né? Era divertido. Todo dia você tinha uma surpresa diferente, né? A mulher sapiens, né? Atrás de toda a família tem um cachorrinho. Essa foi a melhor, porque eu adoro o cachorro, né? A Viva Mandioca, né? Mas uma vez ela falou assim: quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta, depois volta na meta, depois triplica a meta, e nem ela sabia onde estava mais essa meta, né? Mas a meta vocês têm que fazer em quantidade e tempo. Sempre.
uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer o objetivo geral, então, diminuir o número de afastamentos com atestado médico. É bem geral. É bem geral. Agora, a meta tem que ser muito específica, tanto em valor quanto em prazo. Reduzir a meta em 70% até 2022. A taxa mensal de afastamentos com atestado médico. Se eu tinha 10 afastamentos por mês com atestado médico, a minha meta vai ser reduzir para 3 afastamentos por mês com atestado médico. Daí, quando chega lá 2022, eu vou ver, eu atingi a meta? Eu vou atualizando o meu indicador com os seus índices, que é o resultado da aplicação da informação, que é o indicador, né? Eu vou atualizando. Chegou em 2022, eu atingi a meta? Professor, mas tem que ter mesmo objetivo e meta? Tem que. Tem que. Se não tiver, por que você está fazendo aquele indicador? Só para mostrar, para que nem a gente falava aqui no Brasil, né? Para inglês ver? Não tem nexo. Então eu tenho que ter, sim, objetivo e meta. E a meta sempre tem que ser quantificada e com prazo de vencimento, tá? Senão, é um problema sério. Mais alguém querendo entrar aqui? Senão, é um problema sério. Não tem razão de fazer aquele indicador. Isso eu estou querendo, eu estou batendo tanto nisso, tanto que vocês vão se lembrar isso pro resto da vida. Só está batendo isso dentro da cabeça de vocês. O indicador só vale se tiver uma razão de ser. Se ele trouxer uma informação interessante para a gente. Olha, esse exemplo que eu dei aqui para vocês, né? Para a taxa de afastamento com atestado médico. Poxa, isso diminui a produtividade. Pode diminuir a qualidade dos meus produtos também. Então, isso é importante para mim. Agora, sei lá, coisa que vem o sexo dos anjos, para quê? Não tem nexo. Eu também posso desagregar esse indicador, quer dizer, fazer uma estratificação da informação. Como assim, professor? A gente fala que tem 2 tipos de desagregação para os indicadores. Tem mais alguém querendo entrar? Daniel, vamos voltar para a nossa aula. A gente tem 2 tipos básicos de desagregação. A geográfica, ou também chamada de espacialização, ou a desagregação categórica. A geográfica é realmente isso que a gente fala, dividir por espaço, por geografia, etc. Por exemplo, eu posso fazer esse indicador de taxa de afastamento com atestado médico por fábrica, por departamento dentro da mesma fábrica e assim por diante, tá? Eu que vou escolher isso. Ah, daí eu posso comparar fábricas, eu posso comparar departamento. Olha, naquele departamento lá, eles têm menos afastamento com atestado médico. Eles estão cuidando melhor das pessoas ali. Ou eu posso fazer a chamada desagregação categórica. Colocar em categorias. Por exemplo, entre os meus funcionários, como está a taxa de afastamento nos meus funcionários entre 18 e 25 anos? Ou nos funcionários com mais de 50 anos? Ou nos funcionários mulheres? Ou nos funcionários homens? Assim por diante. Nos funcionários com ensino superior, nos funcionários sem ensino superior, como eu quiser. Porque daí pode ser que mostre assim, poxa vida, entre os funcionários com mais de 50 anos, eu tô nesse. Poxa, eles estão com mais problemas, eles estão com mais afastamento. O que será que está acontecendo? A saúde dos velhinhos tá ruinzinha? Né, velhinho? Eu aqui, tá? A saúde dos velhinhos tá ruinzinha? Ou, opa, nós temos um problema sério aqui que
o afastamento está maior entre funcionários que têm idade entre 18 e 25 anos. Aí o negócio pesa, porque em termos de saúde eles não deviam estar tão ruins, eles são jovens, fortes, animados. Não é verdade, meus queridos alunos e alunas? Não é verdade? Entre 18 e 25 anos a gente está mais animado na vida. O que vocês acham? É verdade isso? Ninguém fala nada. Eu acho que vocês estão tudo desanimados. Vamos lá, gente, vamos lá. E daí, quando você termina o indicador, você tem que fazer uma análise técnica desse indicador. Isso significa a validação do nível estratégico, verificação da viabilidade do indicador, ou se existe outra forma mais precisa, mais exata de medir esse conceito desejado. O que vocês podem fazer? Verificar a pertinência do indicador. Pertinência ele tem a ver com o assunto ou não tem nada a ver com o assunto? Vocês têm que ver o que ele pretende medir. É ligado ao objetivo? O meu objetivo é diminuir meu objetivo geral, né? É diminuir a taxa de afastamento com atestado médico. Esse indicador vai me ajudar a diminuir? Se ele vai me falar qual é a taxa de afastamento, então eu vou poder pesquisar mais a fundo. Se eu faço a estratificação, mais a fundo ainda. O nome do indicador e a metodologia de cálculo estão adequados ao que se pretende medir? E tem que verificar o departamento que vai ser responsável por fazer isso, a unidade de medida, a fonte de dados, ela é confiável ou não. Se esses períodos, da onde a gente quer pegar esses dados, estão disponíveis, se eu preciso de desagregação, se tem alguma limitação, e assim por diante. Tem mais alguém querendo entrar? Isabela? Então, vocês têm que fazer o que a gente chama de análise técnica do indicador. Daí vocês vão validar o indicador, vão fazer essa análise técnica e vão validar. O indicador estará adequado se ele realmente medir o objetivo proposto. Se ele atende todos os requisitos fundamentais. E, principalmente, se eu pegar o resultado desse indicador ou índice, ele permite que eu interprete isso? Que eu chegue a alguma conclusão dentro da minha empresa? Ele possibilita análise ou mensuração e etc. Ou vocês podem dizer que o indicador não está validado, quando ele não for adequado, quando ele não for adequado para medir o meu objetivo. E principalmente quando não tem metas, né? Quando ele nem permite ter metas. Daí não adianta ter aquele indicador. Professor, nossa, professor, muito complicado, professor. Tem muita coisa aí que a gente tem que prestar atenção. É por isso mesmo que eu fiz um resuminho aqui para vocês agora. Olha lá, primeira coisa, tema. No nosso exemplo aqui, saúde do trabalhador. Daí a gente definiu dentro desse tema qual é o problema que a gente quer pesquisar, né? Afastamento com atestado médico. Só que a gente tem que descrever por que isso é um problema. Porque tem um grande número de afastamento com atestado médico. Não adianta nada ter um indicador se não tem um objetivo. É diminuir o número de afastamento com atestado médico. Daí eu fiz o nome do indicador, taxa de afastamento com atestado médico por mês. E defini a metodologia de cálculo, número de afastamentos no ano, divididos pelo número de meses, 12 meses. A minha fonte de dados é o sistema do RH, e minha unidade de medida é afastamentos por mês. Eu vou fazer esse cálculo a cada 6 meses. E o meu objetivo final é diminuir o número, estou repetindo, né? O número de afastamentos com atestado médico. A minha meta é reduzir em 2/3, né, quase 70%, até 2022,
a taxa de afastamentos com atestado médico. Daí eu posso fazer a desagregação chamada geográfica ou espacialização, por fábrica, por departamento, como eu quiser. E eu também posso fazer a desagregação categórica, dividir em categorias. Eu dei os exemplos aqui, mas vocês podem fazer como vocês quiserem. Funcionários entre 18 e 25 anos, acima de 50 anos, funcionários mulheres, funcionários homens, e assim por diante. E daí vocês têm o indicador de vocês e é... antes que eu esqueça, ainda dentro do resumo, fazer uma análise técnica do indicador, a pertinência, se o que ele pretende medir é ligado ao objetivo, se o nome e a metodologia de cálculo estão adequados, verificar se o departamento responsável tem esses dados, a unidade medida, a fonte, e assim por diante. E daí, vocês vão ter como resultado final a validação ou não desses indicadores, tá? Eu bato na mesma tecla. Não tem receitinha qual é o melhor indicador. O melhor indicador é aquele que cabe melhor para a tua empresa. Ah, mas professor, eu fui numa palestra, eles falaram para usar esse indicador. Tá, tudo bem, use, mas analise se esse indicador realmente é bom para vocês. Valide este indicador para a tua empresa, tá? Porque pode ser que você esteja perdendo tempo e dinheiro. Eu repito, pessoal, eu já vi muito isso dentro de empresas. Muito. Então, eu ensino isso para os meus alunos exatamente para eles evitarem o erro que eu vejo no dia a dia de muitas empresas. Tá? Eu já até comentei isso com vocês, né? Quando vocês vão construir um novo indicador, vocês precisam que ele tenha algumas qualidades. Por exemplo, relevância e credibilidade, a informação deve ser relevante, importante, e ter credibilidade técnica quando fala daqueles assuntos. Benefício e custo, né? Eu tenho que tirar o máximo de informação possível com o menor custo financeiro e esforço. Ah, e tem uma coisa, olha, que eu também fico assim, e até chateado quando eu vejo em algumas empresas. Não sobreposição e complementariedade. Evitar a mesma informação por mais de um indicador. Ele deve ser complementar, não sobreposto. Algumas vezes assim, ó, complementar é assim, um termina e o outro começa. Sobreposto é assim, os dois, um está em cima do outro. Um está em cima do outro. Para que isso? Perder tempo. Só pega um indicador, daí faz outro. E praticidade e simplicidade. Tanto a coleta quanto o método de cálculo deve ser simples, prático e aplicável. Um amigo meu, doutor em administração, uma vez falou assim para mim, né? Klaus, faça alguma coisa assim que você não precise de um doutorado para entender e um pós-doutorado para aplicar. Se você fizer isso, se você fizer algo muito complexo, nenhuma empresa vai utilizar. Não tem nexo. A empresa precisa de coisas simples, práticas e aplicáveis. Ponto final. Essa talvez seja uma das maiores qualidades de um indicador. Todas elas aqui são importantes. Mas você pode ter indicadores que pegam os 3 primeiros itens, né, as 3 primeiras qualidades, mas são complexos. Não são práticos. A empresa não vai fazer. Esqueçam, a empresa não vai aplicar isso no dia a dia. Aqui está uma visão geral do processo, né? O objetivo, o que se pretende medir, o que ele quer demonstrar. O objetivo tem relação direta ou indireta, por exemplo, com RH, no nosso caso. Periodicidade, com que periodicidade deve ser calculado, qual período de tempo. De onde virão os dados originais. Eu vou precisar de uma ou mais fontes de dados. O processamento vai ser manual ou informatizado. Hoje é muito fácil com planilhas de Excel, mas antigamente não era bem assim, né?
O ponto de medição reflete todos os colaboradores, apenas um setor? Essa medição é ampla ou é restrita, né? A fórmula de cálculo, qual é a fórmula? É uma fórmula simples ou complexa? Tem algum limitador? O que esse indicador não mede? Isso é importante. O que esse indicador não mede? E que talvez eu precisaria medir. E vocês têm que pensar muito bem nisso. Até o brainstorming, eu falei ali nos primeiros slides, o brainstorming é importante para isso. Essas perguntas que eu estou fazendo agora, vocês podem, depois que o indicador está pronto, vocês podem começar a perguntar em um brainstorming e tentar responder isso daí. Esse indicador faz isso, esse indicador faz aquilo, e etc. Um outro ponto, um outro limitador é, o indicador pode cegar a visão para outras coisas? Eu vou dar um exemplo assim bem. Eu gosto de dar esse exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo porque eu sou um pai coruja, né? Mas assim, quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu estou falando, né? O filho ou a filha pode ser burro que nem uma porta, feio que nem o diabo, mas para o pai e para a mãe sempre vai ser o mais inteligente e mais bonito da face da terra. O pai e mãe estão errados? Claro que não. São filhos. É o amor em estado puro. É o amor mais bonito que pode se ter entre pais e filhos, filhos e pais. Esse é o amor mais bonito que se pode ter na face da terra, tá? Então, se meu filho for burro e feio, eu vou achar ele inteligente e bonito. O que está acontecendo? Tem um limitador na minha visão que está me cegando. O meu amor pelos meus filhos. Ele está me cegando. E eu não consigo ver que eles não são tão inteligentes, que eles não são tão bonitos assim. Tá? Agora eu vou contar uma coisinha aqui para vocês, está gravando até. Sim, só entre nós aqui, os meus filhos são realmente muito inteligentes e bonitos, tá? Nossa Senhora, a minha filha é linda, o meu filho é maravilhoso, os dois são extremamente inteligentes. Eu fico com muito orgulho. Claro, o pior é que eles são mesmo bonitos e inteligentes, tá? Mas se eles não fossem, para mim, eles continuariam sendo muito bonitos e inteligentes. Então, o meu amor pelos meus filhos está cegando a minha visão para a realidade. No meu caso não está, porque a realidade é que eles são lindos e inteligentes. Mas se não fossem, estaria cegando a realidade. Será que o indicador que eu estou usando não está cegando a visão que eu tenho para as outras coisas dentro da empresa? Como assim, professor? De repente, eu acho que aquele indicador é tão importante que eu não ligo para o resto. Que eu nem me dou o trabalho de fazer mais indicadores. Será que esse é o certo? Essa pergunta vocês têm que se fazer para analisar se vocês estão utilizando o indicador correto. Se ele cegar a visão para outras coisas dentro da empresa, opa, levanta a orelha. Perdão, gente. Levanta a orelha, dá sinal de alerta, porque talvez aquele indicador não seja o indicador ideal para vocês, tá? Pensem nisso. Vocês têm que pensar, assim, nos indicadores como um processo, né? Onde que eu tenho fornecedor, áreas... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Onde eu tenho fornecedor, que são as áreas ou funções que fazem parte do processo como fornecedores de informação. Daí eu tenho as entradas, que são os dados, arquivos, orientações, parâmetros, pareceres, banco de dados, ou qualquer outra coisa que eu precise. O processo, que é a transformação desses dados
né? Onde que eu vou usar o cálculo, a fórmula de cálculo, e as saídas, que são os produtos e serviços gerados pelo processo em referência. Então, a saída é o resultado dele e é a partir da onde eu vou obter alguma coisa para modificar ou não dentro da minha empresa. Então, eu vou pegar essas saídas e vou levar até um cliente. Áreas ou funções que fazem parte do processo como cliente, que se beneficiam com os resultados. Então, imaginem só, no nosso exemplo ali, eu fiz o cálculo, né, o indicador, que é a taxa de afastamento por mês, né? Quem vai me fornecer esses dados? O RH. As entradas vão ser os arquivos do RH. Para a transformação de dados ou processo, eu vou fazer o cálculo, taxa de afastamento no ano divididos pelo número de meses. E daí eu tenho uma saída, olha, eu tenho 5 afastamentos por mês. Qual vai ser o cliente dessa minha informação do índice? 5 afastamentos com atestado médico por mês. Ele volta para o RH ver o que está acontecendo. Daí o RH vai pensar, vai pegar assim, olha, está aumentando o número de afastamentos. Olha, em dezembro o número de afastamentos é maior, bateu o pico do ano e etc. Daí ele vai pegar esses dados, esses índices gerados pelo processo, pela transformação de dados, pelo cálculo, e vai atrás de soluções disso. Então o RH vai, por que em dezembro sobe mais? O que a gente pode fazer para em dezembro diminuir a taxa de afastamentos com atestado médico? E assim por diante. E daí isso vira um ciclo. Isso é sempre feito. À medida que eu vou atualizando os meus indicadores, obtenho índices mais novos, né? Tem mais gente querendo entrar. À medida que eu vou atualizando esses meus indicadores, eu vou realimentando o processo. Eu vou realimentando o processo. Então, vai continuando, vai continuando. Professor, então isso significa que eu calculei uma vez o indicador e basta. Não! Você tem que sempre recalcular, sempre recalcular. E à medida que você vai achando soluções, opa, eu achei uma solução para diminuir a taxa de afastamentos com atestado médico em dezembro. Ah, nós vamos oferecer prêmio, nós vamos dar gratificações e etc. Vamos dar um presente de Natal especial e etc. Daí eu tenho que continuar calculando, para ver, por exemplo, se deu certo aquilo que a gente fez. Se teve um resultado benéfico na nossa empresa a partir daquele indicador e as nossas tomadas de decisão. Ai, gente, olha, um outro problema muito sério, muito sério, muito sério, muito sério, muito sério. Cuidado com a escala. Olha só, vocês acreditam que esses 4 gráficos mostram exatamente a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Olha só, em maio 1750, em maio 1750, em maio 1750, em maio 1750. Só peguei um dado ali só para mostrar. Esses 4 gráficos mostram a mesma coisa. Mas olha só o perigo. Se eu pegar esse exemplo B aqui, ó, eu começo a escala de 0 até 5.000 em 500. O que acontece? Como os dados são próximos, o menor dado é 1.300, o maior dado é 1.750, e uso uma escala grande dessas, de 500 em 500, olha o que acontece. Tudo parece igual. Daí eu olho esses dados, nossa, mas não tem diferença nos meses. Mas olhem o exemplo A. Eu começo com 1.300, que é o dado mais baixo, e vou até 1.800,
porque o dado mais alto quase chega nesses 1.800, é 1.750. E vou dividindo de 50 em 50. Opa! Olha aqui, ó. Claramente, maio é o mês problemático, né? Olha o exemplo C. Eu vou de 0 a 1.800. De 100 em 100. Ah, aqui dá uma diferença, mas menor. Eu consigo ver um pico aqui, mas menor. E esse é outro exemplo. Eu começo em 1.400, que já está errado, porque eu tenho dados de 1.300, né? Que seriam dados negativos aqui, e vou até 1.800 de 100 em 100. Ó, 1.500, 600, 700, 800. Tá? Aqui no C eu comecei do zero. Aqui no D eu comecei do 1.400. Daí, opa, tem um pico enorme aqui. Então, tomem muito, muito, muito cuidado com a escala que vocês usam. Principalmente quando os dados são muito altos e não começam do zero. Não comecem do zero, tá? Vocês vão ter problemas para interpretar esses dados. Na minha opinião, a melhor escala aqui é o exemplo A, onde você vê claramente as diferenças entre os meses, mas sem ser muito radical. E você pode comparar aqui, olha, como é uma escala menor, você está vendo mais de perto. Aqui é uma escala bem maior. Pô, daí tem uma diferença grande entre um e outro aqui, tá? No exemplo D, tá? Então, primeira dica para vocês, para fazer uma boa interpretação, cuidado com a escala que vocês usam, né? Vocês podem usar vários tipos de gráfico, né? Vocês podem usar gráfico em coluna, como esse daqui, gráfico em linhas, como esse. O gráfico em linhas é legal porque ele pode comparar duas coisas diferentes. Por exemplo, eu vou comparar um ano com o outro, né? Como foi em 2022 com 2021, por exemplo, né? Porque aqui embaixo tem os mesmos meses, aqui tem a mesma escala, eu coloco duas linhas. Mas eu também posso usar um gráfico desse coluna acumulada, né? Quando eu tenho, por exemplo, número de empregados ou número de colaboradores, eu tenho duas categorias, empregados e não empregados. Não empregados é o terceirizado, tá? Então, eu posso fazer em porcentagem. No mês tal, 71,5% era de empregados, 28,5% era de não empregados. Agora, no mês de março, 61,7% era de empregados, 38,3% de não empregados. Isso aqui que a gente chama de coluna acumulada. Normalmente é usada quando a unidade é percentagem, porque daí vai de 0 até 100. E daí você divide a percentagem entre um e outro. Posso fazer 3 coisas aqui, por exemplo? Posso, mas usem daí preenchimentos diferentes para vocês identificarem facilmente. Ah, eu posso usar o famoso gráfico em pizza, né? Esse é o gráfico em pizza. Me deu uma fome agora. Mas vamos lá. Aqui, por exemplo, 60% dos meus funcionários é homem, 40% é mulher. Eu posso fazer pizza destacada. No Excel dá para fazer isso, né? Por exemplo, eu tenho um grupo, outro grupo, e daí o terceiro grupo. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Oh, não, foi tudo. Ah, desculpa, gente. Foi mal. Eu tenho um grupo, segundo grupo, e o terceiro grupo eu destaco aqui fora. Ah, ficou. Minha pizza ficou quadrada aqui, gente, me desculpem. Mas eu posso destacar, por exemplo, tirar fora, eu tiro esse feminino para fora. Mas isso é só uma questão visual, tá? Só uma questão visual. Eu posso ter por proporção aquilo que eu já mostrei para vocês, né? Aqui em porcentagem, 40%, 60%, né? 47%, 53%.
que daí a escala vai de 0 a 100. Isso eu já mostrei para vocês. Eu posso fazer com mais de uma coluna, né? Por exemplo, eu quero comparar 2 anos, o ano 5 e o ano 6. No ano 5, é número de empregados por grau de instrução. Eu tinha 56 empregados até a quinta série. No ano 6, eu tinha 56 empregados que tinham até a quinta série. Já no ano 5, eu tinha 80 empregados que tinham até a quinta série. Olha só, no ensino superior, vocês estão no ensino superior. No ano 6, eu tinha 230 empregados que tinham ensino superior. No ano 5, eu tinha 222 empregados que tinham ensino superior. Então, tenho categorias aqui embaixo, né? Olha, categorias. Vocês se lembram? A desagregação categórica, né? Eu tenho categorias diferentes e eu estou comparando os 2 anos seguidos, cada um na mesma categoria. Cada um na mesma categoria, tá? Também posso fazer isso. Tudo isso o Excel faz, tá, gente? Tudo isso o Excel faz. Professor, qual é o melhor jeito de demonstrar esses dados? Ah, gente, isso vocês que definem, tá? Isso vocês que definem. Não existe uma regra. Não existe uma regra básica. Vai depender dos indicadores que vocês tiverem, de que forma vocês querem mostrar, comparar dados e assim por diante. Quando eu comparo mais de um ano diferente, como esse dos empregados por grau de instrução, ou, por exemplo, esse número ajustado de empregados, a jornada integral, o número de empregados, etc. Quando eu comparo mais de um ano, esse é um gráfico interessante, porque daí ele mostra... Tem mais gente querendo entrar? Porque daí ele mostra exatamente a comparação que eu quero ver se eu melhorei ou não naquilo. Eu posso fazer assim, ali está por ano, mas eu posso comparar mês a mês. Eu posso comparar o mês de janeiro de um ano com o mês de janeiro do outro ano, como foi em relação àquela informação, aquele indicador. E daí, a partir daí, eu posso tomar uma série de decisões, tá? Tomar decisões para melhorar no seu dia a dia. Pessoal, eu quero mostrar alguns tipos de indicador de qualidade, mas eu não vou dar receitinha para vocês. Esqueçam, o professor Klaus não é do tipo que dá receitinha, tá? Eu venho tentando colocar na cabeça de vocês de qualquer jeito que receitinha normalmente não dá certo. Normalmente não dá certo. Mas, professor, o senhor quer dar mais trabalho para a gente? Ai, professor do céu, vou ter que pensar mais alguma coisa dentro da minha empresa, vai ter que pensar. Ninguém disse que a administração é fácil, tá? Se alguém disse para vocês que a administração é fácil, bata na pessoa. Eu autorizo, porque ele estava mentindo. A administração não é fácil e é importantíssimo. Por isto, pensem. O que eu vou mostrar para vocês são grupos de indicadores que vocês têm que se preocupar quando vocês mexem com qualidade dentro da empresa, com gestão da qualidade. Por exemplo, testes de aceitação no mercado. Gente, o produto de vocês vai vender ou não se o mercado aceitar. Tá? Então, é o mercado que dita se o produto será aceito ou não. Por exemplo, entre o número X de pessoas existe uma aceitação de Y%. E a gente tem que levar em conta a concorrência. Vamos lá, uma marca de shampoo que realiza o teste de aceitação com 200 pessoas na faixa etária entre 25 e 35 anos que possuem cabelos longos. Como resultado, a marca percebe que 75% desse grupo prefere o produto testado do que qualquer outro concorrente listado no teste.
Então, eu vou comparar, vou dar o mesmo shampoo para 200 pessoas entre 25 e 35 anos e que tem cabelo longo. Dessas 200 pessoas, 75%, no caso vai ser 150 pessoas, prefere o produto de vocês ao concorrente. Isso é o que a gente chama de teste de aceitação de mercado. O nicho de mercado, 25 e 35 anos, cabelo longo, pode ser qualquer coisa, tá? O que esse tipo de indicador ele vai trazer para vocês? Representa a qualidade pro mercado. Quando o consumidor de vocês aceita o produto, significa que aquele produto tem qualidade, tá? Esses testes de aceitação devem ser sempre feitos com clientes reais e devem ser parte do plano de criação e produção de um novo produto. Eu dei como exemplo o shampoo, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma roupa, pode ser comida, pode ser um aparelho eletrônico, etc. E devem ser os mais amplos possíveis, tá? Por exemplo, deve pegar muitas pessoas de locais diferentes, quer dizer, onde que eu quero colocar o meu produto, por exemplo, Estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Só quero esse nicho, tá? E assim por diante. Como vai ser o teste de aceitação? Isso vocês vão ter que definir. É o uso daquele produto pelo cliente final. Então, se for alguma comida, vocês vão oferecer para as pessoas. E daí oferecer dos concorrentes. E perguntar de qual você prefere mais. Normalmente, esses testes são cegos. Isso significa o quê? O cliente que está testando o produto, ele não sabe de quem é aquele produto, tá? Daí não tem aquele viés assim, mas essa é uma marca famosa. Claro que eu prefiro uma marca famosa do que uma marca desconhecida, não tem esse viés. Ele vai simplesmente gostar ou não gostar do produto. Vai dar preferência ou não preferência ao teu produto. E isso representa a qualidade do teu produto pro mercado. Efetivamente, como ele vai ser aceito no mercado. Um outro grupo de indicadores são os indicadores de eficiência e produtividade. O que é necessário para a produção com os níveis de qualidade atingidos? Então, esse tipo de indicador é muito importante, por exemplo, para identificar desperdício, ter maior produtividade. Quanto maior o resultado, melhor é a qualidade. No grupo anterior, era qualidade para o mercado. Agora, é qualidade em termos de aproveitamento de matéria-prima. Será que eu não estou jogando muita coisa fora? Será que eu não estou usando coisas desnecessárias? Eu estou tendo desperdício? Qual a minha produtividade? Produtividade por funcionário, produtividade por quantidade de matéria-prima empregada, produtividade no tempo e assim por diante. Eu posso fazer aí 500 indicadores diferentes, mas eu preciso de indicadores que meçam a eficiência do meu processo de produção. E entre eles, a produtividade, tá? Pensem bem nisso. Professor, mas o senhor não está dando nenhuma dica ali. É que isso depende de empresa para empresa, gente. Depende de empresa para empresa. Você pode fazer assim, quanto que cada funcionário me rende em lucro? Quanto cada funcionário me rende em faturamento? Quanto cada funcionário, quantas unidades do produto o funcionário produz por dia? Quantas unidades de produto o funcionário produz por ano? Quantas unidades de produto eu consigo produzir com X de matéria-prima? Nossa, gente, tem uma variação imensa aí. Mas eu vou medir os indicadores de eficiência e produtividade da minha empresa. Pessoal, também tem os indicadores de impacto, né? Mede os níveis de satisfação do cliente em relação à qualidade do produto ou serviço. Olha, ele é diferente do primeiro. Teste de aceitação de mercado é uma coisa.
teste e indicador de impacto é outra coisa, né? Quando você faz um teste, de aceitação de mercado, o cliente simplesmente está dizendo se ele compraria o teu produto em relação ao outro ou não. Pronto. O indicador de impacto, ele fala ele demonstra se o cliente realmente comprou o teu produto. Se ele é fidelizado à tua marca. Eu, por exemplo, gosto de um certo tipo de shampoo. E há muito tempo eu não mudo o meu shampoo. Eu gosto daquela marca de shampoo. E dentro da marca eu gosto daquele modelo de shampoo, digamos assim. Então eu sou fidelizado àquela marca, àquele modelo. Algumas vezes eu não tenho em nenhum lugar, eu saio para o outro lugar. Eu não vou pegar outro shampoo. Eu prefiro aquele shampoo, né? No barbeiro, onde que eu corto meu cabelo, eu gosto do barbeiro X, porque ele corta meu cabelo do jeito que eu gosto. Aliás, o pouco de cabelo que eu tenho ainda, né? Fazer o quê, né? Eu sempre brinco assim, né? Que o meu pai, com a minha idade, já não tinha mais nada aqui, gente. Era um aeroporto de mosquito aqui impressionante. Nossa, entrava assim dezenas. Era um aeroporto muito grande. Aí eu ainda tenho. Pouco, mas tem. Então, o indicador de impacto mostra que seu cliente é fidelizado ou não à marca. O primeiro grupo de indicadores era: ele compraria o teu produto ou não? Ele vai dizer: eu prefiro o teu produto a outro, então eu teria mais vontade de comprar teu produto ao teu concorrente. No indicador de impacto ele sempre compra o teu produto ou não? Ele é fidelizado? Quanto mais fidelizado o cliente é, maior é a qualidade e mais satisfeitos estão os teus clientes. Eles sempre vão ali, porque eles gostam. Por que eles sempre repetem o restaurante? Porque ele gosta daquele restaurante. Tá? Agora, se eu chegar para assim, um bife feito em 4 restaurantes diferentes, eu prefiro o restaurante A, mas o bife do restaurante A, mas eu iria sempre no restaurante A, ou iria nos outros restaurantes, ou não iria em nenhum deles. São duas coisas diferentes, tá? E vocês têm que separar isso também. Indicador de eficácia. Eu atingi meu objetivo? É o valor que o público percebe sobre o produto ou serviço. Para ter um indicador de eficácia, precisamos fazer o rastreamento e medição de sua influência e relevância dentro do mercado. E quanto mais alto for, melhor. Mais significativo será o impacto do seu produto ou serviço sobre o cliente final. Quando ele usa o teu produto, o que ele diz? Ele fala com outros: olha, essa marca de shampoo é melhor para mim. Eu adoro essa marca de shampoo. Aí não compraria aquela outra marca de shampoo. Não, aquele shampoo é muito caro e não traz esse resultado. Indicador de eficácia é o que ele fala, o que ele sente, o que ele indica para os outros, tá? Por exemplo, um problema sério é defeito. Defeito prejudica a percepção do cliente. Se o cliente compra um produto com defeito, ele já vai ficar com o pé atrás. Agora, se o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto também vem com defeito, meu amigo, você perdeu o teu cliente. Então, produtos defeituosos serão prejuízo à empresa. Vocês têm que rastrear e medir o número de defeitos, tá? E isso, aliás, aqui está pré-venda, na verdade é pós-venda, tá? Não sei por que está pré-venda aqui. Isso é principalmente pós-venda. A pré-venda também é importante aqui, mas a pós-venda é muito importante aqui, tá? Para ver a percepção do cliente.
Querem ver um outro caso? Algumas vezes vocês têm um produto ótimo, mas demora para entregar. E isso vai afetar a percepção do cliente. E você vai perder cliente, tá? O cliente vai dizer assim, esse produto é bom, mas, cara, eles levam 3 meses para entregar. Ai, não tenho saco para isso, vou comprar do outro. Aqui também entra o pós-venda. Muito, muito, muito importante. Indicador de serviço ao cliente. Deve haver rastreamento e medição dos níveis de qualidade com foco no pós-venda. Por exemplo, tem reclamação do produto? Daí o caso inverso é melhor. Quanto menor, melhor. Quanto menos reclamação, melhor. Eu, por exemplo, eu volto e meia pergunta para a professora Débora, né, a coordenadora dos nossos cursos de gestão no presencial. Eu volto e meia pergunto para a professora Débora, professora, os alunos lá de gestão da qualidade do ADM estão reclamando de mim? Eu pergunto, é sério mesmo, gente, de verdade. Eu pergunto para o professor Gelson, que é o coordenador das engenharias, né, que também dou matéria lá, disciplina lá. Gelson, os alunos de engenharia estão reclamando muito de mim? Daí vem a professora Débora e o professor Gelson. Não, Klaus, eles não reclamam nada de você. Eu estou dando uma disciplina na arquitetura ligada à questão ambiental. De volta e meia eu vou conversar com a professora Beatriz, que é a coordenadora. Beatriz, eles estão reclamando de mim? Daí ela fala assim, Klaus, eles não estão falando nada. Se eles tivessem alguma reclamação, já seria na hora. No dia seguinte que aconteceu, eles já estão reclamando para mim. E até agora não reclamaram nada. Então, quanto menos reclamação eu tiver dos meus alunos, significa que eles estão gostando da aula. Pelo menos não tem nada contra a aula, né? Gente, eu sei que eu não sou o melhor professor do mundo, mas eu sei que eu não sou o pior professor do mundo, tá bom? Né? Isso eu sei. Tem professores piores do que eu. Mas, para mim, as reclamações que vocês fazem para a coordenação são muito importantes. É claro que algumas vezes tem umas reclamações meio bobinhas, tá, gente? Tem sim. Vamos concordar, né? Tem umas reclamações meio bobinhas. Mas, assim, elas são importantes para mim, porque daí eu vou ver onde que eu posso melhorar. Uma vez, aí eu não sei se eu já comentei com vocês. Se eu comentei, eu vou comentar de novo. Não quero nem saber, eu sou professor. Vocês têm que ouvir de novo. Teve uma turma que falou assim para a coordenação, foi reclamar para a coordenação, e depois a coordenação veio falar comigo. Ah, o professor Klaus acha que a gente é burro. Daí a coordenação veio, professor Klaus, vamos conversar. Os alunos falaram que o senhor acha que eles são burros. Eu fiquei olhando assim para a coordenação. Como assim? Eu nunca falei isso na minha vida e nunca vou falar. Nunca vou falar. Eu tô aqui para ensinar. Se ele não sabe o assunto, eu quero que ele chegue no final da disciplina sendo um especialista maravilhoso, melhor do que eu naquele assunto. Daí a coordenadora explicou. Professor Klaus, eles falaram assim, né? É que o senhor explica tudo detalhadamente, passo a passo. Então eles interpretaram que o senhor acha que eles são burros e daí o senhor tem que explicar passo a passo. Eu comecei a rir, né, gente? Por quê? A minha tarefa é explicar passo a passo. É dar os detalhes, é fazer vocês pensarem, raciocinarem sobre aquele assunto. Se eu consigo fazer isso em vocês, então eu estou tendo sucesso, né? Agora, se vocês falam assim, ah, o professor Klaus chega atrasado todas as aulas, ah, o professor Klaus só fica falando de futebol, ah, o professor Klaus só fica falando de pizza na sala de aula, né? Ou alguma coisa assim, ele não fala do assunto. Isso é uma reclamação. E daí eu tenho que pegar essas reclamações e ver o que, que eu posso melhorar. Algumas vezes não dá para melhorar naquela turma, está muito tarde, daí eu vou melhorar para a turma seguinte, etc. Eu, por exemplo, tive na graduação um professor que a aula dele tinha 4 horas de duração. Nunca me esqueço, era sexta-feira a tarde inteira.
Meu Deus do céu, aquilo era um sacrifício aguentar. Ele falava tudo, menos o assunto da disciplina. E era a disciplina que eu mais gostava. Mas fiz mestrado e doutorado naquela disciplina. Mas não foi por causa desse professor, foi por causa de outro professor. Mas esse professor, quando ele dava aula, ele chegava e falava de outras coisas. Daí ficava assim. Eu sempre sentei na primeira carteira, bem CDF, pessoal, para prestar atenção, prestar atenção. E daí. Só que eu desanimava com a disciplina. Ficava assim. Não tinha celular naquele tempo, eu ficava olhando para o meu caderno, fazendo um desenhinho, desanimado. Eu me lembro uma vez que eu estava assim, e ele perguntou: Klaus, você sabe como é o sistema de trens na Alemanha? Gente, eu levei um susto. Não tinha nada a ver com a disciplina. Nada, zero. Obviamente, esse professor ensejava muitas reclamações lá na Federal, tanto que ele tinha 5 ou 6 processos em cima dele, dos alunos. Só que, gente, é uma crítica minha, se eu falo na frente de qualquer um, Federal é um mundo diferente. O professor entra lá, pode ser o pior do mundo, ele não vai mais sair. Ele tem emprego para o resto da vida. O que não é bom, né? Não é bom, porque daí ele fica acomodado, né? Em uma universidade particular, a gente sempre é instado a melhorar como professor, sempre instado a melhorar, né? Por isso que algumas vezes a gente tem poucas reclamações ou não tem nenhuma. Olha, não fiquem pensando agora, eu vou fazer uma reclamação do professor Klaus, eu vou reclamar alguma coisa. Não, gente, se vocês estão gostando do meu trabalho, continuem sem reclamar, tá bom? Então, esse é o indicador de serviço ao cliente, aí ele é basicamente pós-venda, tá? Basicamente pós-venda. Um outro grupo de indicadores de qualidade que a gente pode ter dentro da nossa empresa são os indicadores de segurança na produção. Eles medem e rastreiam o efeito que a qualidade de um produto tem na saúde ou integridade física dos clientes. É mais ou menos o seguinte: o meu produto vai fazer mal para o cliente ou não, né? Então, ele verifica se o produto ou serviço segue todas as necessidades de segurança, requisitos de certificação, incluindo padrões nacionais e internacionais. Por exemplo, as diretrizes das normas regulamentadoras, as famosas NRs. Isso é obrigado por lei e vai mostrar ao público a seriedade e responsabilidade, protegendo e valorizando a marca. Ele também tem um componente pré-venda, que é no processo de produção, se vocês fazem tudo de forma correta, e também tem um componente pós-venda. Por exemplo, no uso daquele produto pelo cliente final, se matou o cliente, aleijou o cliente, né, colocou ele em coma, né, intoxicou o cliente, coisas assim. Então, esses indicadores de segurança na produção têm um componente pré-venda e um componente pós-venda. Vocês também podem colocar aí dentro, por exemplo, acidentes de trabalho, né? Como está a minha linha de produção? Quantos acidentes de trabalho tem por um certo período de tempo? Quantos acidentes graves com afastamento tem? Quantos acidentes graves com morte tem? Quantos acidentes sem afastamento tem? E assim por diante. Sem afastamento é quando faz um corte, alguma coisa, vai ali na enfermaria da empresa e já volta a trabalhar, ou volta no dia seguinte sem precisar de um afastamento maior, tá? Aí não entram só as diretrizes das normas regulamentadoras, mas uma série de certificações que vocês podem usar também, tá? Um outro grupo de qualidade, de indicadores de qualidade que vocês podem usar dentro da empresa de vocês é a conclusão de requisitos dentro do prazo. Por exemplo, qual é a porcentagem de produtos que foi fabricado dentro do prazo dado, onde que o prazo dado foi respeitado? Não demorou mais do que aquele tempo para ser produzido.
Por que isso, gente? Porque dentro de um sistema de produção, se você começa a desrespeitar os prazos, você vai diminuir a capacidade da empresa e entregar o produto na data correta. E não entregou o produto na data correta é perder cliente. É perder cliente. Algumas vezes é melhor vocês não pegarem tantas encomendas, mas aquelas que vocês pegaram, entregarem na data correta, tá? Ah, aquela velha questão, né? Vocês pegam um pedreiro aí para fazer um serviço em casa, daí o pedreiro vem um dia, falta dois, vem um dia, falta três. Por quê? Porque ele pegou 3 obras ao mesmo tempo. Então ele vai revisando. Todos os clientes dele vão ficar bravos porque ele vai desrespeitar o prazo. E muitas vezes, gente, o processo está atrasado, mas não adianta acelerar o processo, porque daí vai ser feito de qualquer jeito. Vai cair a qualidade. Então, vocês precisam de um equilíbrio entre os prazos que o mercado exige e a capacidade interna de produção. Tá? Hoje, em gestão de produção, já tem softwares para calcular isso. Então, quando um cliente vai encomendar um produto, você pode ir até lá no software, no sistema de controle, e ver, olha, se eu pedir um produto assim agora, quanto tempo vai demorar para entregar? E daí você dá o prazo correto para o cliente. Algumas vezes, se necessário, vocês têm que até fazer novas contratações, novos treinamentos, novas ferramentas, novos equipamentos para cumprir aqueles prazos que vocês deram ao cliente. E é por isso mesmo, é muito importante vocês acompanhar esses indicadores. Quanto dos meus produtos estão respeitando os prazos de fabricação e entrega para os clientes? Porque daí vocês têm uma melhor compreensão do que acontece, por exemplo, no estoque. Daí vocês podem preparar o sistema de compras melhor junto aos fornecedores, inclusive tendo uma melhor condição de pagamento, de prazo de pagamento, com desconto, sem desconto, e assim por diante. Quando vocês acompanham tudo isso, vocês têm uma melhor previsibilidade de todo o sistema de produção. Isso vocês veem, assim, isso é um assunto típico de gestão da produção, tá? Inclusive, se houver mais demanda, vocês podem se preparar com antecedência. Então, antes da Páscoa, as empresas de chocolate para Páscoa, de ovinho de Páscoa, fazem tudo 15 dias antes? Não! Eles sabem que a demanda vai ser bem maior. Eles pesquisam, inclusive, qual vai ser a demanda, para daí eles se prepararem com antecedência e não faltar produto. A mesma coisa supermercado, para vender os ovinhos de Páscoa. Eles também têm que se preparar com antecedência. Eles também têm que encomendar esses produtos para a indústria com antecedência. E assim por diante. Pessoal, esses são algumas dicas de o que vocês devem pensar em indicadores de qualidade dentro da empresa de vocês. Alguns de vocês devem estar reclamando, mas, professor, eu queria ver os indicadores com seu método de cálculo. Não. Não caiam nessa armadilha de receitinha pronta. Pensem no todo. Esses grupos de indicadores aqui já cobrem uma boa parte de gestão da qualidade. Mas pensem para vocês, na indústria de vocês, na empresa de vocês, especificamente. E adaptem esses grupos de indicadores para a indústria de vocês. Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum problema? Hein, pessoal? Alguma dúvida? Negativo. Tranquilo, professor. Vocês estão na minha aula ainda? Estão? Vou até tirar aqui. Vocês estão na minha aula ainda? Eu sim. Deem um sinal de fumaça, alguma coisa, ó.
Então, a Juliane, o Vinícius, Isabela, a Bruna, ótimo, vocês estão na minha aula ainda, né? Vocês sabem que eu virei aluno agora, né? Eu estou fazendo um curso na PUC do Rio, que é de perícia, e é um assunto que eu acho muito interessante, que eu quero aprender mais, e a aula é todo sábado, das 9 da manhã, 1 da tarde, gente, com um intervalinho de 15 minutos no meio. Daí eu virei aluno, né? Então, algumas vezes eu não fico com a minha imagem, eu coloco só o meu avatar. Algumas vezes eu vou no banheiro. A vantagem é que o banheiro é aqui do lado, né? Uma porta aqui do lado. Assim. Porta aqui para cá. Aqui, assim, eu tenho um banheirinho aqui, do lado do meu escritório. Então, eu virei aluno, né? Inclusive, eu virei aluno que eu tenho que fazer trabalhos de vez em quando nesse meu curso. Agora, eu quero passar, então, apesar dos protestos do Vinícius, né, Vinícius? Positivo. Eu quero passar um trabalho para vocês. Eu vou passar um trabalho para vocês. Então, assim, peguem as mesmas equipes do primeiro bimestre. Escolham uma empresa e descrevam essa empresa. Daí, opa, escrevi uma coisa errada ali. Daí, determine dentro de cada um desses grupos de indicadores de qualidade, olha, eu mostrei 7 grupos. Teste de aceitação no mercado, indicador de eficiência, de impacto, de eficácia, de serviço ao cliente, de segurança na produção e conclusão de requisitos dentro do prazo. Deixa eu pegar minha caneta aqui, são 7 grupos, tá? De indicadores, pelo menos um indicador de cada grupo. Então, o trabalho de vocês tem que ter no mínimo 7 indicadores. E com os itens abaixo que eu já vou mostrar, tá? Então, vocês vão descrever a empresa. É importante que vocês descrevam a empresa, pessoal, porque daí eu sei se aqueles indicadores cabem naquela empresa. Daí a coisa que eu estou batendo para vocês. O indicador tem que caber para aquela empresa. Parem com esse negócio de receitinha pronta, tá? Coisa mais horrível que existe, tá? A entrega até dia 24, dia 24 de novembro, até as 23h59, no AVA, atividades avaliativas, tá lá com o título Entrega do Trabalho do Segundo Bimestre. Já está lá à disposição de vocês. E cada indicador deve ter todos esses itens. Todos. Tema, problema, descritor do problema, objetivo, nome do indicador, método de cálculo, fonte de dados, unidade de medida, periodicidade, objetivo, meta. Aqui não é obrigatório os dois. Pode ter os dois, ou pode ter só um desses daqui, desagregação geográfica ou espacialização e desagregação categórica, tá? Então, cada indicador, são 7 indicadores que vocês têm que construir, cada indicador com todos esses itens. Vocês estão vendo que eu vou curto e grosso? Fonte de dados, sistema do RH, unidade de medida, afastamento por mês, periodicidade, semestral. É assim que eu quero. Não precisam fazer um texto longo, façam assim e pronto, tá? Vão direto ao ponto, sejam objetivos, tá? Não precisa encher linguiça nem nada disso. Colocam lá, grupo 1 de indicadores, e daí vão descrevendo todo o indicador, tá? Professor, desculpa interromper. Então, o tema é saúde do trabalhador para todo mundo, certo? Ou não? Não, isso é exemplo. Ah, tá, é só um exemplo. Beleza. Isso daqui, eu vou até colocar aqui, assim, para... Isto é só exemplo, tá? Para vocês se basearem. Então, tem 7 grupos de indicadores que eu acabei de mostrar. Eu quero um indicador de cada grupo. Entendeu, Vinícius? Positivo.
Positivo operante. E vão direto ao assunto. Não precisam ficar enchendo linguiça, tá? Eu quero ver se vocês entenderam como fazer um indicador e se aquele indicador realmente vale para aquela empresa. Certo, gente? Um só da equipe precisa entregar, desde que tenha o nome de todo mundo. Mas é importante que vocês escrevam a empresa para entender se os indicadores estão corretos ou não dentro da empresa. Tá bom? E isso eu vou dar muita ênfase. Dúvidas sobre o trabalho? Problemas a serem resolvidos? Vocês podem fazer o seguinte, eu dou uma dica para vocês. Distribuam na equipe. Por exemplo, tem 3 alunos, dá 2 indicadores para cada aluno e um aluno vai ficar com 3. Faz e depois passa para os outros e um corrige do outro. Ajuda, vai mais rápido. Vocês têm 3 semanas para fazer. 3 semanas é um tempo razoável, tá? Não precisa ficar fazendo texto, nem nada disso. Só os indicadores. Certinho, gente? Nenhuma dúvida? Nenhuma reclamação? Reclamação é o trabalho. Reclamação tem, né? Mas fazer o quê, né? O senhor não vai tirar o trabalho. Então, gente, obrigado pela presença de hoje. Acho que você não colocou o valor dele lá só, professor. Ah, valor, qual que é o valor? Deixa eu ver. Eu tenho anotado aqui. Ai, gente. Eu acho que o valor vai ser... Porque a avaliação multidisciplinar de vocês vai valer 10 e o professor vai dar 90. Eu não me lembro agora, gente, mas acho que o valor vai ser 30 ou 40, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Tem no slide da primeira aula, eu não vou me lembrar de cabeça agora, eu tenho muita disciplina diferente, curso diferente, eu não vou me lembrar de cabeça, mas eu acho que é 30 ou 40%. Tem valor lá nos slides da semana 1, tá bom? Eu vou seguir aqueles lá, tá certo? Dá uma olhada lá, Vinícius. Beleza. Gente, obrigado pela presença. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Boa noite para vocês. Professor, boa noite. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.